Então, boa tarde. Boa tarde. Nós vamos hoje ter um encontro com as escolas de ensino fundamental, com as EMEFs, EMFEMs, EMEBs, CIEJA, para conversar um pouquinho sobre integralidade, sobre espaços, sobre territórios, para a gente ir se aprofundando, trocando experiências, né? E eu queria trazer uma frase que fala: pois somos anjos de uma só asa, precisamos uns dos outros para voar. E a gente precisa sempre estar conversando uns com os outros, trocando experiência, conhecendo a experiência uns dos outros, para a gente poder crescer junto. Às vezes a gente não pensa numa coisa, conversando com o outro, a gente começa a ter novas ideias, né? Então, a ideia é que a gente possa trocar, conhecer um pouquinho da experiência aí que a professora doutora Márcia Scarpato vai trazer para a gente. Regina está aqui também, vai falar um pouquinho aqui no começo. Nós estamos com a prática de sempre abrir todas as reuniões, as lives, os encontros formativos para todos, né? A gente nesses momentos a gente não está fechando só para as escolas de educação integral, né? Mas para todas, porque a gente entende que a educação integral é sempre, todo o tempo, não é só tempo, né? E quando formos discutir questões específicas do programa, aí a gente faz somente com as escolas que são do integral, EMEIs, e EMFs, mas sempre que a gente for conversar sobre integralidade, a gente vai conversar junto, né? E aí, até falar para vocês que no Facebook da DRE, e agora a gente tem também o YouTube, tá, da DRE, lá no YouTube você consegue pegar todos os vídeos das lives que estão acontecendo no Cefai, na APA, aqui da DICEL, da mediação de conflitos. Lá a gente consegue, no link, assistir o vídeo direto. Antes a gente mandava para vocês um link na circular, você tinha que baixar no seu computador ou baixar no seu celular para assistir. Então, agora no YouTube não, você consegue assistir online, né? E quem não tem espaço, às vezes, no celular ou no computador, não tem grandes problemas, né? E nós estamos aí, desde o ano passado, com várias ações, sejam elas na linha de educação de direitos humanos, mediação de conflitos, integralidade, sempre trabalhando essas pautas juntas, porque a gente acredita que não existe, né, uma educação de direitos humanos sem a integralidade, não existe mediação de conflitos também sem a integralidade, não existe escuta, não existe protagonismo, está tudo junto. Então, por isso que a gente tem aí lançado as lives da série de educação integral, sempre tem uma temática, a gente já falou aí de práticas educativas, falou de afetividade. Amanhã a gente vai falar sobre práticas integrativas, movimento e qualidade de vida, né? E a educação integral. E cada semana vem aí uma temática para a gente aprofundar essa questão da integralidade, né? E é sempre bom vocês estarem juntos, trocando. A gente sabe que esse é um momento de muito trabalho nas unidades, assim como também aqui na DRE, tem sido um momento de muito trabalho, muitas reuniões, 3, 4 por dia, né, Regina? E a gente tem se programado para as reuniões sempre gravar para poder disponibilizar depois para que as pessoas possam assistir e com seus grupos e trazer a reflexão nos momentos possíveis, né? Seja no horário coletivo ou em outros momentos. Então, eu vou passar a palavra para a Regina, e aí depois a gente vai novamente apresentar, acho que alguns já conhecem, a professora doutora Márcia Scarpato, que está assessorando aqui a gente na área de integralidade, né? E vai conversar um pouquinho com a gente. Hoje nós não estamos em live, estamos em encontro formativo, então tem como a gente aí abrir e trocar experiência também. Então, eu queria passar para a Regina, e depois a Regina vai passar a palavra para a professora Márcia. Olá, boa tarde a todos e todas. É sempre um prazer ouvir você, Marta, mais um encontro, trazendo reflexões bastante importantes a respeito dessa questão da educação integral, né? Só o próprio tema que traz a educação integradora e participativa, veja, duas ações tão importantes, né? Quando a gente fala de uma questão de participação,
quando a gente fala de uma integração. A Vivi trouxe uma fala inicial e eu peguei aqui, né, que gosto muito de Paulo Freire, e eu acho que quando a gente fala educação integral, a gente está falando de educação desse sujeito epistemológico, desse sujeito que está sempre aprendendo, desse sujeito inacabado, e por isso essa boniteza desse sujeito, e a escola é a possibilidade desse empoderamento desse sujeito, nessa sua integralidade, né? Nesta questão participativa. A gente aprende com o outro, a gente aprende também a trabalhar dentro de uma perspectiva de comunidade na escola, né? É um dos lugares, né? Não é o único, mas é um dos lugares muito importantes que a criança aprende, de fato, a trocar ideia com o outro, a ouvir, a escutar, a trocar ideias, né? Então, assim, como é importante na escola, quando a gente pensa nessa perspectiva de uma educação integral, nós não podemos pensar numa escola em que há silêncio, numa escola em que não há essa troca de uma forma sistematizada, né? Não é assim, eventualmente a gente reúne as crianças e vamos colocar para conversar. Eventualmente a gente vai discutir sobre as questões étnico-raciais. Eventualmente a gente vai discutir sobre violência. Não, né? É que se ter, né, todos, de uma forma sistematizada, esses momentos de escuta ativa. E trago aqui, né, uma fala de Paulo Freire, principalmente na fala da Ana Maria Saúl, que diz: saber escutar é um dos saberes necessários à prática educativa, que é tão bem apresentado por Paulo Freire. E ele diz: saber escutar é condição para o desenvolvimento de uma prática educativa democrática. Valorizar o diferente de nós é absolutamente fundamental para o exercício da autonomia. A professora que fecha seus ouvidos à dor, à indecisão, à angústia, à curiosidade do diferente, mata no diferente a possibilidade de ser. Ontem nós tivemos uma live falando sobre Setembro Amarelo, né, da questão das dores, das dificuldades, né, que muitas pessoas enfrentam aí. E como na escola a gente ainda não sabe lidar, né, com fala daquelas que são diferentes, né, da questão mais conteudista, né, mais em cima de conteúdos das áreas de conhecimento. Mas quando a gente pensa nessa perspectiva de uma educação integradora, integral e participativa, não dá para nós não abrirmos a possibilidade de discutirmos, né, todas essas questões cognitivas, afetivas, das relações humanas. E você sempre traz nessa perspectiva, trazendo muito bem Valon, que fala do afetivo, falando de Piaget, desse processo de desenvolvimento, falando do Vygotsky, dessas relações que se estabelecem com o meio e da comunidade. Então, sempre é muito bom te ouvir, né, e reafirmar para nós, educadores, né, o quanto é importante esse papel fundamental do educador, do coordenador, do diretor, nesses espaços de diálogo que são possíveis dentro da escola, que são imprescindíveis, né, que precisam, até por uma questão que hoje, né, sempre, mas hoje a gente tem a questão ainda da pandemia, que trouxe muitas dores, né, que trouxe muitas angústias, e que trouxe também um relato muito importante para nós, e uma constatação que nós não sabemos trabalhar muito bem no coletivo, né, nós não sabemos ainda olhar para uma sociedade de forma participativa e coletiva. Então, assim, é na escola que é um importante lugar de aprendizado, né? Que a gente possa aí ficar, que todos os educadores possam ficar contentes, né? Num contentamento aí do aprendizado que você vai trazer para nós. Marta, muito obrigada, viu? E a gente, então, tem aí a Marta, que tem já uma parceria com a gente, que cutuca a gente, né? Seja bem-vinda mais uma vez, viu, Marta? Muito obrigada por esse espaço aí rico de trazer coisas para nós. Eduardo, meu querido, como é bom ver você. Eduardo faz um movimento belíssimo na escola dele. Parabéns a esses professores que, de fato, estão fazendo que Paulo Freire vivencia aí por meio dos fazeres das crianças, né? Nas leituras que se faz na escola, nas disponibilidades que se tem aí com a comunidade, viu? Aí com vocês, então, Marta, viu, Marta? Olá, boa tarde. Tudo bem, professores, professoras? Vocês me escutam bem, né? Qualquer coisa, vocês me dão um feedback aqui. Eu quem agradeço, acho que é uma participação muito grande, é muito rica essa troca, essa parceria que a gente está fazendo, né, Regina? Acho que é muito bom aí eu poder
aprender com vocês, né, trazer um pouco das questões teóricas, das reflexões que eu faço, mas também ouvir e aprender, né, a gente está num eterno aprendizado aí nesse processo. Eu vou hoje falar de uma questão dentro da perspectiva da educação integral, né, esse primeiro encontro, denominei aqui, eu fiz uns slides aqui para nortear um pouco a fala, e vocês poderem acompanhar, depois eu já mandei para a Viviane, depois ela pode disponibilizar aí para vocês, para que a gente consiga acompanhar um pouco as reflexões que a gente vai colocar. Eu estava conversando e pensando, eu acho que para não ficar uma coisa assim tão professoral, assim, só eu falando e vocês escutando, né, sabe assim? Então, acho que vamos deixar para que vocês possam participar, né, e aí quem quiser fazer colocações, reflexões durante essa exposição aqui, essas ideias que eu trago aqui, né, em relação à educação integral e a questão do espaço, que vocês se sintam à vontade, podem ir falando, mas no final eu coloquei algumas questões aí para aguçar um pouco a participação de todos, né? Eu sei que quando as reuniões são online, as pessoas ficam mais tímidas de falar, e quando é presencial a gente acaba falando mais, né? Bom, tá aqui, acho que já está aparecendo para vocês, né, esse nosso primeiro encontro aqui. Deixa eu colocar na tela cheia, aparecendo, né, Vivi? Me dá um retorno aí. Esse primeiro encontro de formação aqui para o ensino fundamental. Então, hoje a gente vai abordar a questão da educação integral e pensar no espaço, né? Dentre as temáticas e os pilares da educação integral, a espacialidade é algo que eu também reflito, e eu acredito que ela também esteja muito relacionada a se pensar dentro dessa ideia dessa concepção, né? Não é uma ideia, não deixa de ser uma ideia, mas essa concepção de educação integral, né? Então, a gente vai falar um pouco disso hoje, e eu vou trazer algumas reflexões aqui, né? Meu intuito é, como disse a Regina, provocações, né? Encontros provocativos, né? Acho que a gente vai mudar, vai ser encontro formativo, vamos colocar como encontros provocativos, né? Que acho que é justamente por aí, para gerar essa inquietude, né? A inquietude, ela é importante, né? Acho que quando a gente se sente incomodado, a gente busca mudanças, né? Bom, essa ideia, esse slide eu tenho colocado em todos os momentos, aí que eu tenho trabalhado aqui nessa parceria com a Adrê, com vocês, né? É um grande desafio pensar nessa perspectiva de educação integral e desenvolvimento integral no processo de ensino-aprendizagem, que é esse o viés que eu faço, né? O conceito de educação integral vocês entendem, muito se tem discutido, se tem, né, material, o próprio material da SME e outros teóricos aí, que eu já até fiz algumas encontros com vocês aí em lives falando dessa questão, desse tópico, mas o que eu discuto é pensar a educação integral. Para mim, educação integral é desenvolvimento integral, mas pensar um processo de ensino-aprendizagem que busque a educação integral e, consequentemente, o desenvolvimento integral. Entendem isso? Eu acho que esse é o grande desafio nosso aqui. Como que a gente propicia, né, o processo de ensino-aprendizagem? Como eu ensino, como que meus alunos aprendem, como que eu entendo o processo de ensino-aprendizagem dentro dessa perspectiva de educação integral. Talvez algumas coisas que eu quero provocá-los hoje nesse sentido, né, de pensar mesmo como é que tem sido a minha prática em sala de aula, né, se você é professor, ou se você é coordenador, se você é diretor, como é que você tem feito esse trabalho de formação pedagógica com os professores de vocês, no intuito de levá-los a compreender e a refletir sobre como eles têm percebido o processo de ensino-aprendizagem dentro dessa perspectiva integral. Para mim, esse é o grande desafio, né? Então, falar de educação integral é entender, no viés que eu estudo, né, o processo de ensino-aprendizagem nessa perspectiva, que não é uma coisa tão simples, né? Se fosse simples, eu acho que a gente estaria mais avançado em algumas questões, porque tem muito a ver com
com a minha formação, com a formação, nossa formação enquanto professores, nos valores que eu acredito, do que é ser professor, de como eu ensino, de como as pessoas aprendem, né? A questão do ensinar e do aprender nessa perspectiva da educação integral. Então, olhar para a questão não só cognitiva, mas, por exemplo, a questão motora que está presente no processo de ensino-aprendizagem, o meio que vai influenciar, né? A questão da afetividade, como isso interfere. Então, é olhar e pensar como eu ensino e como as pessoas aprendem dentro dessa perspectiva e dessa correlação desses aspectos, tá? Então, eu vou abordar esse ponto hoje. Para mim, espaço está muito relacionado, é um dos pilares do conceito de educação integral, é um dos pilares de se pensar o processo de ensino-aprendizagem nessa perspectiva da educação integral. Então, eu vou discutir com vocês todos esses tópicos aqui hoje, né? Levá-los um pouco a essa reflexão de como que vocês têm pensado a questão do espaço na aula, né? Como é que as aulas têm acontecido, o que é a aula, o espaço para a sala de aula, para as aulas, ou a sala de aula, né? O espaço para as aulas, como é que é a questão da distribuição espacial das carteiras, o foco de atenção, a movimentação, são aspectos que eu entendo e compreendo que estão dentro do conceito do espaço, de se entender o espaço como um dos pilares dessa perspectiva da educação integral e que vai contribuir para um processo de ensino-aprendizagem que busca a educação integral, que é esse o nosso foco aqui, né? Muito bem. Opa, aula. A aula tem que ser compreendida sobre esse viés. Aula é parceria, é diálogo, é respeito, né? É troca, é um espaço de troca. Primeiro a gente tem que entender que a aula é esse encontro para aprender e crescer com o outro, né? Dentro até dessas perspectivas aí mais humanistas de desenvolvimento humano, né? Na concepção freiriana, valoniana, frenetiana, né? Waldorfiana, enfim, inúmeros aí que a gente poderia citar que acreditam nessa concepção, né? Então, a aula ela tem que ser esse encontro, o momento do encontro. Entendem isso? Eu acho muito bonito quando a gente pensa na aula como um encontro para aprender. Aprender, crescer e refletir com o outro. Já nos mostra que somos seres sociais e que nós dependemos do outro para crescer, refletir e aprender, né? E não é só o aluno, o professor também. Na aula, o professor tem que refletir, aprender e crescer. Eu também, enquanto estou dando aula, eu também estou aprendendo, estou refletindo, estou crescendo, estou aprendendo com os meus alunos, né? Estou refletindo sobre as minhas práticas pedagógicas, sobre como eu penso o processo de ensino-aprendizagem, né? Retomando aí Freire, que dizia que quando o professor quando entra em sala de aula, ele aprende a dar aula, né? Então, é bem isso mesmo. Cada vez que a gente entra em sala de aula, a gente aprende a dar aula. Mas a aula como esse espaço de diálogo e de respeito. Será que vocês, professores, professoras, será que nós, no processo de ensino-aprendizagem, a gente está olhando para esse momento da aula, né? Uma aula que é muitas vezes pensada no tempo cronos e não no tempo kairos, né? Cronos no sentido de quantidade e não no sentido kairos de qualidade, né? Porque também o tempo é regido assim, né? Cronologicamente, então a gente acaba às vezes pegando muito mais no tempo cronos. Será que é vocês, no processo de ensino-aprendizagem rotineiro nosso, que não é porque é rotineiro que tem que ser mecânico, né? Acho que são coisas, a gente faz coisas na nossa rotina, mas a gente tem que trabalhar de uma forma não mecânica, buscar isso de uma forma não mecânica. Será que vocês têm pensado no processo de ensino-aprendizagem, nessa aula, como esse encontro de parceria, de diálogo? Você dá espaço para que o teu aluno fale, para que se você propõe caminhos, estratégias de aprendizagem, não gosto de estratégias, eu gosto de procedimentos de ensino. Você propõe procedimentos de ensino onde possa ter o diálogo, a parceria e o respeito, né? Entendendo como esse espaço de troca de conhecimentos e aprendizagens, eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente pensar.
o que mais fazemos enquanto professores é darmos aula, executarmos o nosso plano de aula, pormos em ação o nosso plano de aula. Mas como é que a gente chega nesse momento dentro dessa perspectiva da educação integral? Eu chego inteiro e eu olho para esse meu aluno que está ali sentado, para esses meus alunos, de uma forma também percebendo e olhando para eles dentro dessa perspectiva da educação integral, ou seja, educação integral, logo desenvolvimento integral, entendendo o momento histórico que a gente está passando e o que tudo isso acaba influenciando, né? Então, esse é o primeiro ponto aí para a gente pensar. Como que tem sido, como é que vocês têm compreendido as aulas de vocês? Vamos começar a pensar sobre esse viés dentro dessa perspectiva da educação integral, né? Outro ponto para a gente refletir é a questão da distribuição espacial das carteiras, que está muito relacionado a essa concepção do espaço e da educação integral, né? Eu trago questões aqui para vocês, que talvez muitos de vocês já até tenham pensado sobre isso, lido, discutido, mas vamos trazer ela para a nossa prática, vamos olhar para as nossas escolas e pensar um pouco como é que está a distribuição espacial das carteiras, né? O que isso influencia no processo de ensino-aprendizagem dentro da perspectiva da educação integral. Então, se eu trago aí uma distribuição espacial que eu chamo de convencional, tradicional, que todo mundo conhece, que é essa de carteiras enfileiradas, umas atrás das outras, né? Há alguns aspectos aqui que a gente tem que pensar dentro dessa ideia e dessa concepção da educação integral. Essa distribuição convencional de carteiras, né, ela possibilita uma troca, né, uma relação professor-aluno muito mais numa linha vertical, né, do professor para com o aluno, do aluno para com o professor, e não possibilita talvez uma troca tão entre todos, né? Há sempre um processo prevalece sempre um processo de ensino-aprendizagem com a atenção centrada no professor, né? Então a questão do foco de atenção está sempre aqui, porque estão todos voltados para cá, né? E aí, com certeza, acaba tendo algumas repercussões, algumas consequências no processo de ensino-aprendizagem que a gente tem que pensar, né? A questão da movimentação, a questão da comunicação, da troca, dessa expressividade que acaba sendo limitada. Vejam bem, não estamos aqui trazendo uma discussão falando assim, olha, carteiras enfileiradas, né, essa sala de aula com carteiras enfileiradas, ela é prejudicial. Não é isso. É trazermos reflexões para que o professor, no seu processo de ensino-aprendizagem, ele reflita. Peraí, tudo bem, então hoje, para essa aula, as carteiras estão enfileiradas, eu vou disponibilizar as carteiras assim, ou eu chego na minha sala de aula e as carteiras já estão dispostas dessa forma, né? Será que para a atividade que eu planejei para hoje é a distribuição adequada, mais propícia? Porque hoje eu quero fazer um debate com eles, então talvez vamos repensar, vamos reestruturar, né? E aí leva os alunos para mexerem e construírem essa sala de aula, né? A sala de aula ela tem que ser um espaço pensado para o aluno e pelo aluno, né? Então eu acho que esse é um ponto aí para a gente refletir em relação à questão da distribuição espacial. Vocês entendem essa ideia? Né? Então, assim, vamos pensar, como é que está sendo isso? Né? Eu penso, quando você vai entrar em sala de aula, professora, você reflete sobre isso? Né? Para a aula que você planejou para hoje, como que vai estar a distribuição espacial das carteiras? Né? Se a gente pensar numa distribuição mais interativa, né, de semicírculos ou círculo, a gente acaba percebendo que a questão do processo de ensino-aprendizagem, ele acaba sendo um processo de ensino-aprendizagem que ele não é centrado no professor, né? É um processo de ensino-aprendizagem dialógico, que há a participação de todos, né? Há uma facilidade de comunicação e de troca, primeiro a questão do olhar, né? Eu prefiro muito mais essas aulas, as minhas aulas na universidade, quando a gente estava no mundo presencial, né, gente? A gente vai voltar, né? Eu tô online há 2 anos, né? Praticamente, e espero que o ano que vem a gente volte na universidade, principalmente com formação de professores, né? Porque eu não acredito,
preciso do presencial, né? Eu acho que a formação de professores, ela tem que ser feita também, principalmente presencialmente, né? As minhas aulas, elas acabam sendo sempre com essas características de carteiras, né? Eu chego na universidade, as carteiras estão enfileiradas, né? Porque alguém, né? Eu acredito que a coordenação daquele campus, a direção daquela universidade, pede para os funcionários da limpeza colocarem daquela forma. E eu sou uma das que vou lá e mexo sempre nisso. A não ser quando eu vou usar um material que eu vou precisar muito do foco de atenção dos alunos naquele espaço, naquela direção, aí eu deixo, mas eu acredito muito que deveria ser, as carteiras deveriam ficar num canto da sala, e aí o professor, conforme ele entra, ele vai fazendo essa sua arquitetura da sua sala de aula, né? Justamente para que haja uma interação, uma participação, que a gente busque mesmo essa formação integral e integrada dos nossos alunos, né? Acho que esse é um ponto aí para a gente pensar, e eu quero que vocês reflitam, quem quiser já colocar aí, se posicionar agora dentro do que a gente está falando, por favor, senão a gente vai refletindo sobre isso. Fala. Eu queria, Marta, na verdade, propor na verdade, é um questionamento, né? A gente vive um momento pandêmico, né? O protocolo de saúde da prefeitura, ele não nos permite pensar muito a questão dos agrupamentos, né? Dentro de uma sala de aula, por conta do espaço físico e as potencialidades da sala não permitirem nesse momento, né? Eu compreendo que sim, que o espaço sala de aula precisa ser pensado, né? Não só a disposição de carteiras, mas todo o mobiliário, né? Dentro de uma sala que pensa perspectiva integradora, ele tem que estar numa perspectiva para que desenvolva essas integralidades. Mas o momento ele não nos permite pensar nessa perspectiva, né? A sala de aula, ela é um espaço que na escola hoje é um espaço muito vulnerável, né? No sentido das potencialidades que ele pode oferecer para as crianças, e os riscos também. Então, eu acho que a gente, né, quando pensa o agrupamento produtivo, seja ele em em roda, em duplas, em trios, em grupos, a gente tem que hoje ter um certo cuidado com relação à pandemia, porque nós estamos vivendo um momento que as crianças não podem ser agrupadas. Assim, nós fizemos um leituraço no sábado, ficamos com muito receio de como faríamos os agrupamentos produtivos, né? Para que as crianças pudessem fazer trocas e as ações fossem mais colaborativas, né, no espaço. É sempre um desafio pensar o espaço sala de aula no momento de pandemia, né? Você tem todo um preparo do material, de como ele vai ser disponibilizado, se ele vai ser trocado, se não vai. Eu acho que talvez a gente deva refletir um pouco ainda sobre como isso se constrói nesse momento, né? Porque eu tenho a impressão de que, por conta da pandemia e por muitos outros fatores, a gente tem vivido algumas rupturas no integral, né? Seja na construção dos territórios educativos, na perspectiva do que é oferecido aos estudantes, mas também na questão da utilização dos espaços da escola, né? Porque eu não sei nas outras, mas a gente viveu um momento que a gente pensou assim muito, vamos levar as crianças no parque? Não vamos levar? É possível usar a quadra, né? Então, a gente vai vivendo processos de aprendizagem na escola sobre o uso desses espaços, né? Que são a sala de aula expandida dentro da escola, né? E talvez nem seja intencional da escola fazer isso nesse momento, né? Hoje, uma professora me mandou algumas fotos a gente organizou o horário de uso do parque das crianças, né? Então, resinamos o parque, aquele cuidado todo de como vamos usar o parque da escola. E ela me mandou umas fotos das crianças no parque, a gente fica com 1000 preocupações, né? Essas crianças foram ao parque, como é que foi a brincadeira, né? E o que aconteceu lá? E, ao mesmo tempo, você vê o encantamento das crianças em utilizar o espaço, né? Acho que talvez seja o nosso desafio olhar para esse amor e a loucura, né? No meio de uma pandemia, porque nós acreditamos que a escola deva ser assim, dessa forma, construída desse jeito,
com oportunidades, né, sem silenciamento, em que a escola é expandida para o bairro, para o território, para as oportunidades, né, que a criança tem de viver a sua integralidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive a loucura de compreender como isso se dá. Eu não sei se eu fui clara no Não, sentido... perfeito, perfeito. A sua colocação é muito clara. Eu vou trazer aí um pouco mais para frente, falar um pouco desses espaços para as aulas, né? De que justamente essa questão da pandemia tem que ser revisto e repensado, né? Porque não é mais para a gente pensar numa aula somente dentro da sala. Aliás, nunca foi, né? Eduardo, né, que está falando, né, Eduardo? É que eu não vejo vocês, viu? O Teams, ele fecha tudo, então eu só estou vendo a tela do slide que eu estou colocando, então... É por isso que a gente é muito engraçado aqui no Teams, porque eu não vejo vocês, né? Eu só vejo a tela do meu slide aqui. Mas o que a gente... eu acho que isso é um ponto aí para a gente pensar, né? De o espaço da sala de aula, ele realmente tem que ser revisto e repensado, e esses cuidados são, eu acho que assim, são novas formas de aprender agora, né? Nesse mundo pandêmico, não estou nem dizendo ainda que é pós-pandêmico, né? Porque a gente está vendo o número de mortes voltando a subir aqui no Brasil, né? Então, eu acho que é fundamental isso. Mas se eu for pensar e planejar aulas dentro da sala de aula, né, acho que esses aspectos que eu trago aqui têm que ser pensados, compreendidos e analisados, né, do que carteiras enfileiradas ou carteiras em semicírculo ou círculo, que consequências podem ter no processo de ensino-aprendizagem, né? E aí fazer essa análise, se são positivas, se não são, até que ponto são positivas ou não, acho que é nesse sentido. Tá? Marta, eu queria aproveitar até falar, essa fala, Eduardo, faz muita gente refletir, porque quando a gente estava conversando um pouquinho, preparando, né, a nossa conversa, a gente falou um pouco disso. Olha o que a sua fala, a riqueza que a sua fala trouxe. Vocês tiveram que pensar em como agir, vocês têm uma intencionalidade, né? Tem uma proposta, mas vocês tiveram que pensar como que eu vou garantir essa minha intencionalidade dentro desses protocolos. Olha que incrível, coisa que talvez antes disso a gente não refletisse tanto, porque era automático. Eu grupo isso, eu faço... Então, assim, isso também tem feito a gente refletir, né, sobre essas questões. E aprender, né? Aprender o tempo todo. E quando a gente também conversando sobre isso, quando a gente falava de territórios, a gente associa muito territórios a espaços geográficos, né? A gente associa a disciplina de geografia. Milton Santos, ele fala bastante dessas questões, que ele não são só conjuntos de sistemas naturais, é um sistema de coisas superpostas. Ele vai além de um espaço, né? Então, quando a gente estava conversando, eu falei um pouquinho de uma experiência que eu tive quando a gente, no integral da educação, na educação infantil, quando você divide sala com outros professores, né, a gente também tem essa questão. Então, eu mudo o espaço da minha sala, mas o professor que vai pegar depois, ele não lida ainda com isso. E a gente também se depara com isso na rede, porque a gente divide sala de aulas, a gente divide espaços com outros colegas. E eu entendo esse território e esse espaço indo além do espaço propriamente dito, mas a forma que você tem a intenção de propor a atividade. Então, às vezes, você está até com as carteiras dispostas de uma forma, porque você não consegue naquele espaço mudar, mas a sua intencionalidade, ela derrubou essas barreiras. Aí eu até dei um exemplo lá no passado, quando eu trabalhei numa escola, que começou a implantar os cantos, né? Então, ela tirou as carteiras, tinham poucas, e fazia as atividades com as crianças, elas optavam naquele dia. E aí, de repente, eu entrei numa sala e eu vi todas as crianças sentadas no chão fazendo uma atividade no papel. Não que o papel fosse... mas a intencionalidade ali era... Não adiantou tirar as carteiras ali daquele espaço. Porque a intencionalidade foi dar aquela atividade igual
naquele momento para todos. Não estou dizendo que aquela atividade era errada, mas aquela intenção naquele momento. Então, fez a gente também pensar, também mudar o espaço, sem mudar internamente a nossa concepção, não adianta. Então, eu acho que esses territórios que a gente fala, né, territórios do saber, eles vão muito além, né, só do espaço, ele envolve também intenção, né? E isso que você falou traz tudo carregado junto, né? Essa intencionalidade. E não é fácil, está fazendo a gente sair da casinha, ter que refletir muito. Quando a gente pensa, está pensando aqui, o que a gente vai conversar, como que as escolas estão cheias de coisas fazendo, como que a gente propõe, a gente também vai buscando saídas. A Iracema, a Regina estão aí, lá na DIPET, fazendo as reuniões com CPs, o que a gente traz, porque além da reflexão de toda essa questão da intencionalidade, a gente tem os afazeres do dia a dia que também está nos consumindo. Então, como que a gente lida com tudo isso, né? Espaços que vão além dos espaços territoriais, né? Eu acho que isso faz a gente pensar também, né, sobre tudo isso. Exatamente. É isso aí. Bom, vamos lá, deixa eu dar continuidade aqui. Perfeito, vamos pensar um pouquinho. Bom, a questão da sala de aula, acho que já vai começar a trazer um pouco os pontos que a gente está refletindo. Então, falamos da distribuição espacial das carteiras, agora vamos falar da sala de aula. A sala de aula, ela tem que ser concebida, né, e entendida dentro dessa ideia, né? Eu gosto muito de se pensar que tem que ser um espaço construído e pensado pelos alunos e para os alunos, né? Os alunos são responsáveis pela sala de aula, né? Aquele espaço é dele, para eles, né? E ela tem que ser, a sala de aula, ela tem que ser esse momento de integração e de convivência e possibilitar o movimento, né, o aprender, olha aqui a educação integral, né, o aprender, o conviver, o se movimentar, né, e aí a sala de aula não é necessariamente dentro do, né, dentro da aula, dentro de uma sala de aula, né, eu posso levar essa sala de aula para debaixo para a quadra, para debaixo de uma árvore, né, eu acho que é dentro dessa ideia também, né, ainda mais diante dessa questão da pandemia, né. A gente pode trazer como exemplo as escolas, as classes frenetianas, né, que trabalha com os cantos, né, a arquitetura escolar das salas Frenet e das salas de aula montessoriana, ou posso trazer também a pedagogia Waldorf, o exemplo que acontece lá na cidade da Itália, lá de Reggio Emília, que também foram todas propostas que se pensaram em aulas, né, em salas de aula estruturada e pensada e compartilhada para o desenvolvimento do aluno, né, para essa perspectiva de desenvolvimento integral do aluno. Eu penso que esse é um ponto aí para a gente refletir dentro do espaço, né. Outra questão é a movimentação, né, aqui eu pego uma foto de uma sala de aula montessoriana, né, então, quer dizer, dentro do espaço, a gente tem que pensar no movimento, né. Então, a percepção do espaço no desenvolvimento infantil, né, e nos anos iniciais ali, ele vai se construir, né, e está associado ao movimento, né, então, está a relação do pensamento, né, e essas conotações afetivas dentro de como eu me movo nesse espaço, o que eu aprendo aqui nesse momento, né, quando tem uma distribuição espacial das carteiras enfileiradas, em semicírculos, ou, na verdade, quando a Viviane traz essa fala aí dessa professora que estava todo mundo sentado, amontoado, é uma concepção, entendem o que eu estou falando? É como esse professor concebe o processo de ensino-aprendizagem, porque eu já vi muitas imposições em escolas aí, nesses anos todos aí de trabalho, escolas que impõem, né, que, então nós vamos então trabalhar dentro de uma perspectiva mais interativa, então as carteiras têm que estar todas em semicírculo. Não quer dizer nada, porque de repente, não quer dizer nada no sentido assim, de que depende dessa concepção que o professor tem do processo de ensino-aprendizagem. Não é porque está em semicírculo que eu estou pensando numa perspectiva de educação integral e de respeito e de diálogo, né, porque se eu sou um professor que eu ainda acredito que o meu papel tem que ser totalmente autoritário, que eu sou o único detentor do conhecimento em sala de aula, então você pode estar
né, em qualquer espaço que a sua postura frente ao processo de ensino-aprendizagem não condiz com o que a gente está pensando e discutindo aqui, né? Então, na verdade, a gente tem que pensar que dentro da espacialidade, né, tem que possibilitar o movimento. Tem muito a ver com a ideia da disciplina mental que o Vallon nos traz, né? Vocês sabem que eu sou valoniana também, eu gosto muito da perspectiva valoniana de desenvolvimento humano e trago essa leitura para o processo de ensino-aprendizagem, né? Esse conceito de disciplina mental que o Vallon nos traz, né? Que é justamente esse amadurecimento do córtex cerebral que vai acontecer com as crianças por volta de 6 ou 7 anos. Então, o que quer dizer isso? Anos iniciais aí, né, por volta de, viu, gente? É sempre por volta de. Então, os anos iniciais ali do ensino fundamental e também a educação infantil, a gente conversou aí outro dia com os professores das EMEIs, falando um pouco dessas questões, né, de se repensar que se esse amadurecimento do córtex cerebral se dá por volta de 6 ou 7 anos, antes dessa idade, até essa idade, a criança tem muita dificuldade de permanecer sentada, quieta, ouvindo. Ela tem muita dificuldade de manter o foco de atenção. Olha que interessante. Quer dizer, será que, de repente, nas ações aí, na execução das aulas de vocês, dos planos de aula de vocês, vocês têm trazido essas questões, né? Então, uma aula que você planejou, você vai contar uma história, vai fazer uma atividade de uma leitura, de umas operações, enfim, o que você está desenvolvendo ali no seu plano de aula, como é que você está entendendo essa concepção do desenvolvimento da criança, né, que é o que o Vallon chama dessa disciplina mental. Então, eu tenho que rever o meu processo de ensino-aprendizagem, né, foco de atenção por 10, 15 minutos no máximo, e olhe lá, e depois já trabalhar e colocar os alunos em outras ações, em outras execuções ali, em outras práticas em sala de aula, para justamente possibilitar isso, porque demora esse processo de amadurecimento do córtex cerebral, né? E aí, essa questão da movimentação, é claro que o espaço, ele nos educa, né? Isso em diferentes lugares, não só na escola, né? A gente entra numa igreja, a gente sabe como se portar. Você, quando é criança, tua mãe já logo você vai na casa de alguém, a tua mãe já vai te falar, olha, não vai lá, você vai se comportar, você vai sentar assim, você não mexe aqui, não é? O espaço já vai nos educando a como devemos nos comportar e nos relacionar com o espaço que nos cerca, né? E é claro que muitas vezes dentro da sala de aula, às vezes até num professor que de repente a escola impõe que seja a distribuição espacial em semicírculo ou que use outros espaços, né? O professor ainda carrega essa concepção, né, de que ele é o único detentor do conhecimento, né? Então, quer dizer, o aluno vai aprendendo de que há uma rigidez, há uma hierarquia, e, consequentemente, entra essa concepção Foucaultiana dos corpos dóceis, né? Que o Foucault trazia essa reflexão para a gente, de que, na verdade, a escola, né, a igreja, acaba trabalhando dentro dessa formação de corpos dóceis no sentido de disciplinado, não de meigos, né, de disciplinamento, né, e, consequentemente, nós estamos formando pessoas também dentro dessa característica. Então, vamos repensar a questão do movimento nas nossas aulas. Então, vamos ter que procurar outros espaços que não seja o espaço da sala de aula, e mesmo que seja num espaço aberto, que agora é mais do que necessário por causa da pandemia, vamos possibilitar dinâmicas, né? Procedimentos de ensino onde haja muito mais a interação e o movimento de todos os alunos, né? Outra questão para a gente trabalhar é a questão do foco de atenção. Eu trago uma foto aí de uma sala de aula. Eu gosto de fotos antigas. Então, essa foto aí de uma sala de aula de uma escola frenetiana, né? Por incrível que pareça, aí fazendo uma analogia. Mas como é que é? Ó, aqui o foco de atenção está aqui, né? O tempo todo. Se a gente for trazer essa concepção valoniana aí de disciplina mental, a criança de 6, 7 anos demora mais tempo para ter esse amadurecimento do córtex cerebral, então ela não consegue permanecer muito tempo sentada prestando atenção, né?
Então, como é que se dá o foco de atenção? Nós temos que entender que nós temos que possibilitar uma atenção concentrada e uma atenção distribuída. Isso na concepção valoniana. O que é essa atenção distribuída? Então, é você... Ou o que é atenção concentrada? É o foco de atenção direcionada. Então, ó, presta atenção aqui, vamos olhar para a lousa, porque agora a gente vai fazer uma atividade assim, assim, assado. Ou tô lá na quadra, presta atenção aqui em mim, vamos lá, agora nós vamos, tô com a folha de atividade, agora nós vamos fazer essa atividade, em cima disso, tô chamando a atenção dos alunos, concentrando aqui. E a atenção concentrada é essa capacidade de você prestar atenção em vários focos, que também, por exemplo, se você tem, que é a atenção que nós, professores, temos já super bem desenvolvida numa sala de aula, né? Porque, ó, agora que eu vi que está distribuída, está escrito errado, aqui está faltando o i. Porque, na verdade, é essa a ideia, né? A gente está olhando, ele tem que olhar para o tempo todo, para todos os alunos, então é essa atenção distribuída. A sociedade que a gente vive hoje é essa sociedade que nos pede que a nossa atenção seja distribuída. Então, vamos pensar nisso. Na hora que eu estou ensinando, no processo de ensino-aprendizagem, essa atenção e essa concentração num único foco ou também multifocal, né? Sabendo que se for concentrado, dependendo da faixa etária ali, é uns 10, 15 minutos no máximo, né? Principalmente os anos iniciais, e depois já colocar para fazer outras atividades. Entendem essa ideia, né? E essa concepção também de que a atenção é uma habilidade a ser construída. A gente sempre vê o professor do ano seguinte, né? Ah, mas é porque esses alunos chegaram aqui desatentos, né? A culpa é da professora anterior. Não, gente, a atenção é algo que a gente... É uma habilidade que a gente desenvolve. Isso se você não tiver nenhum déficit de atenção, né? Mas é algo que você busca desenvolver com os seus alunos. Então, a gente tem que trabalhar em cima dessa ideia de um processo de ensino-aprendizagem que vá na atenção focal ou multifocal. Isso é muito importante dentro dessa perspectiva da educação integral. Olha aí, Eduardo, espaços para as aulas, né? Exatamente o que você contribuiu conosco, está aqui. Espaços abertos, a questão da pandemia tem nos feito repensar. Pena que só foi agora que a gente está pensando, muitas escolas estão pensando nisso. Pena porque quando a gente pega os teóricos clássicos da educação, a gente percebe que eles já, há muitos séculos atrás, já se falavam de que a aula não é só dentro da sala de aula. A aula, ela pode e deve ser em diferentes espaços. Começava lá com Aristóteles, com as aulas peripatéticas dele, né? Ou se você for pegar Montessori, Freinet, Dewey, todos eles já discutiam e pensavam essa proposta de espaços, diferentes espaços para as aulas. Como é que vocês têm usado os espaços nas escolas? Quer dizer, será que é só agora por causa da pandemia que eu tive que sair de dentro da sala de aula? Poxa, então, pelo menos alguma coisa boa a pandemia trouxe. A gente repensar esses espaços, né? Que aí eu trago a ideia das classes Freinet, né? E a proposta das salas ambientes da rede estadual de ensino, que acho que vocês devem ter acompanhado, que era uma proposta muito interessante, uma pena que não deu certo, por uma falta de compreensão dos professores. Na época que estava sendo implantada a proposta das salas ambientes na rede estadual, eu participei desse projeto, e eu estava fazendo mestrado nessa época, e um dos pontos que eu discuti no mestrado foi também essa questão do espaço, né? Meu mestrado foi em cima da pedagogia Freinet, né? Estagiei nas escolas freinet-ianas da França, e justamente para entender, já começando a pensar nessa educação integral que eu abordo hoje, né? Eu já fui lá buscar no Freinet e observar as salas de aulas freinet-ianas, e quando se deu a proposta das salas ambientes, eu lembro que eu estava num trabalho de assessoria lá, de formação de professores, né, com a rede estadual de ensino, que a PUC tinha feito, né, e aí a gente foi dar um curso para os professores, para os diretores, né, nossa, como foi difícil se entender a proposta das salas ambientes, né? Mas como assim? Eles vão ficar andando pelos corredores, isso vai virar uma bagunça e vai ser uma falação pela escola. Olha a questão do Foucaultiana e dos corpos dóceis, né? Então é todo mundo sentadinho, quietinho. Olha como isso está enraizado na nossa concepção de ensinar e aprender. Vocês entendem isso? Tem que se repensar muito isso, né? Então a gente, professores, vamos entender
né? A sala ambiente é super legal. Olha aí a educação integral lá acontecendo na década de 90 já, falando-se disso, né? O aluno sai da sua sala, vai de português, vai para a sala de matemática, então ele levanta, ele vai para um outro espaço, numa sala que foi pensada e vai ser estruturada em termos de arquitetura e de fisionomia para acolher aquela atividade que o aluno vai fazer, vai ter daquela aula, né? Então, esse é o ponto para a gente pensar, né? Aulas em diferentes espaços, espaços abertos, não só por causa da pandemia, mas sempre, principalmente agora, mas também as salas ambientes, as classes frenês. Eu trouxe já um material no encontro que a gente fez com a educação infantil, que eu relatei a questão da cidade de Jundiaí, que eu não sei se vocês sabem, mas a Prefeitura Municipal de Jundiaí, nossa vizinha aqui, ela, desde o início da pandemia, ela tem feito um trabalho já nos espaços abertos da cidade. A Secretaria de Educação já fez essa proposta, isso no início de 2020, né? E se vocês derem uma pesquisada aí, pandemia, Secretaria Municipal de Jundiaí, Secretaria de Educação em Jundiaí, vocês vão ver que tem várias atividades que eles têm desenvolvidos, os territórios do saber, né, os territórios educativos, usando os diferentes espaços da cidade, né, já pensando nessa questão de se explorar outros espaços abertos aí no contexto de sala de aula. Então, eu acho que são essas ideias aqui para provocar um pouco, né? Acho que agora é o momento que eu quero trocar um pouco algumas experiências com vocês. Eu coloquei algumas questões para direcionar aqui, mas eu gostaria que ficasse bem aberto, assim, né? Vocês têm pensado em explorar diferentes espaços da escola, né? O Eduardo já trouxe que a escola dele tem buscado isso com a questão da pandemia. E antes da pandemia, será que já existia isso, né? Como é que é a distribuição espacial das carteiras na escola de vocês, né? É um espaço que é uma distribuição que ela é estruturada e ela é pensada dentro desses pontos que eu trouxe aqui, né, dessa concepção de uma educação integral, né? Será que ela permite a movimentação? Vocês permitem o movimento dos alunos durante as aulas ou não? Né? Vejam bem, são reflexões. Eu acredito muito nesse processo nosso de formação, que a gente tem que estar sempre repensando mesmo como é que a gente tem feito, né? E não tem que ter vergonha de falar que eu não permito a movimentação, me atrapalha, me incomoda, eu fico falando, o aluno fica mexendo. É normal, eu acho que todos nós já pensamos assim, agimos assim, né? E eu vejo que esse momento nosso aqui de formação continuada é justamente para que a gente reveja a nossa prática em sala de aula, né? E busque caminhos para se propiciar uma educação mais afetiva, mais acolhedora, mais cidadã, mais humana, enfim. Acho que são essas ideias aí, tá bom? Então, eu vou fechar aqui e vou voltar para vocês. Acho que é bom vocês agora se posicionarem, falarem um pouco. Podia abrir os vídeos, né? Para a gente se ver, né? E aí eu queria dizer uma coisinha também. Eu sempre digo que a gente não dá o que a gente não tem, né? E a gente precisa vivenciar isso também na nossa vida, né? O tempo que eu vivenciei, eu aprendi muito, assim, sempre na educação infantil, mas quando eu acessei como coordenadora, as 2 primeiras escolas que eu fui eram EMEF. E, assim, foi uma experiência para mim aprender, né, toda a parte logística de uma EMEF, com a experiência que eu tinha da EMEI. Mas a primeira coisa que eu vi, quando eu conversava e trazia algumas coisas da experiência, dessa questão do corpo, do movimento, era a barreira, mas a barreira porque muita gente não tinha vivenciado. E aí eu comecei a trazer isso na GEIS, né, que são nos momentos coletivos e de discussão. Como a gente falar para o outro, leva diferentes linguagens, se a gente, no nosso momento de estudo, a gente não traz isso. Então, a gente precisa experimentar,
para poder levar. E a gente, quando experimenta e vê como é bom, né, porque mexe com a nossa autoestima, a arte mexe, né? O movimento mexe com a gente, né? Você não atrofia, aí não atrofia a cabeça, né? Também não atrofia seus sentimentos, né? E você vai experimentando. E a gente teve uma experiência eu acabei ficando um ano nessa escola e depois um ano em outra, não pude aprofundar porque era tão distante, mas essa experiência me fez pensar também, né? Às vezes a gente fala, né? Por que não faz isso, não faz aquilo? Mas porque a gente teve uma experiência na nossa vida de formação e das escolas que nós passamos, que é a cabeça, né? Corpinho dócil, né? Fica paradinho aí, quanto mais quietinho é porque é obediente. E você perguntar é porque você é indisciplinado. E não, né? E aí, mas a gente também precisa refletir sobre a gente, né? A gente também precisa falar. Então, eu acho que é levar isso para as nossas escolas, para os nossos grupos de estudo, né? Nos nossos PEAs, nas nossas JACES, nas nossas reuniões remotas. A gente precisa escutar, a gente precisa falar, a gente precisa movimentar também para a gente poder dar o que a gente experimentou também, né? Vou fechar aqui meu áudio, porque tem mãozinha levantada, a Laís está com a mão levantada, a gente tem gente aí, acho que quando a cabecinha da Regina está assim, é que eu já sei que ela quer falar. Então, eu vou fechar aqui meu áudio. Oi, boa tarde. Eu queria completar um pouquinho, né, o que a Marta falou. Eu, como professora de educação física, amante do movimento, né, eu sou apaixonada pelo movimento e por todas essas questões, e vou sair em defesa da minha escola, da MF Cândido Portinari, porque lá nós utilizamos esse método de sala ambiente, né, então, e é maravilhoso, tem super dado certo. Esse ano, infelizmente, né, devido à pandemia, nós tivemos que dar uma pausada, né, nessas questões, pela movimentação nos corredores, mas eu tenho certeza que no ano que vem nós iremos retornar com tudo isso. E a minha escola, eu sinto uma valorização muito grande do movimento lá. Nós temos muitos espaços lá, nós exploramos todos os territórios da escola e eu percebo que todos os professores sentem essa facilidade lá, a gente tem um espaço diferenciado, a gente tem uma quadra coberta, uma quadra descoberta, a gente tem um espaço arborizado, a gente tem o parque, então a gente aproveita muito, e o quanto o aprendizado é presente nesses momentos, né? E nesse ano, como a gente estava um pouco assim, né, estamos ainda um pouco amarrados, eu conversei com os coordenadores, nós fizemos um mutirão e acabamos pintando lá nos espaços que nós temos disponíveis, nós pintamos amarelinha. Para as próximas semanas nós vamos organizar amarelinha africana para pintar no chão também. Então a gente está buscando mais movimento ainda, sabe, para tirar esse aluno da sala de aula e com a ajuda dos alunos mesmo, a gente tá fazendo essas atividades, eles nos ajudam a pintar, eles estão participando de tudo, e eu acho que isso faz muita diferença nesse momento, né, que a gente está vivendo, que não está sendo fácil para ninguém, e principalmente para eles, né, que eles já estão em casa, assim, né, amarrados também, né, a gente sabe que muitos moram em apartamentos, eles não têm algum lugar para se divertir, para soltar toda essa energia que eles têm acumulado, sem nem a gente tá aguentando, né, ficar preso assim, eu imagino para eles o quanto está sendo difícil. Então, na nossa escola, a gente está buscando muito essa questão do movimento, a questão dos espaços, e tem dado muito certo. E é isso. E talvez vocês já comecem a perceber, né, desse trabalho brilhante que vocês fazem já, né, o quanto isso acaba tornando o aluno mais interessado no processo de ensino-aprendizagem, protagonista. Eu sempre falo que o aluno tem que ser o protagonista no processo de ensino-aprendizagem. A aula, né, eu falo muito isso, assim, quem tem que sair cansado da aula é o aluno, não é o professor. Né? É verdade. A gente fez os bastidores, ali naquela hora da execução é o aluno que trabalha. Né, eu coordeno, divido as atividades, né? E com certeza isso gera
um pouco o que a gente estava falando hoje de manhã, né, Viviane, na nossa reunião. Os alunos acabam ficando mais calmos, eles acabam não ficando mais tão ansiosos, né? Eles se sentem o espaço, a escola é um espaço, tem o seu espaço pensado por eles e para eles, né? É por aí, gente. Esse é o exercício da cidadania, né, gente? Por favor, vamos trabalhar por aí. Esse é o caminho mesmo. Muito bem, parabéns. Sim, parabéns, Laís. Então, né, acho bárbaro esse seu depoimento, Laís, né, que a escola tem essa preocupação, que vocês fazem mesmo esse movimento com as crianças, porque é isso, né, criança parada não combina, né, nem adulto também parado, como você mesmo diz, nós estamos todos estressados aí de tanto ficar sentado, todo mundo com problema vai estar saindo, todo mundo com problema de dor problema na vista por causa do computador, problema na coluna, porque tanto ficar sentado, né, é a maior complicação. Acho que a gente precisa de muito movimento mesmo, né? Hoje a gente tem essa série de restrições, como o Eduardo também colocou, né? E eu sei de quando que a escola faz esse trabalho aí para além dos muros da escola, né? Então, assim, mas infelizmente, viu, Laís? Eu gostaria que todas as escolas fossem como a sua, como a do Badra, né? Do Eduardo. O Kaufmann, o ano retrasado, acho que fez todo um movimento de melhorar os espaços, de fazer pintar mesmo essa questão da amarelinha no chão, de trazer esse espaço vivo da escola, né, das possibilidades dos cantinhos serem explorados, que a EMEI faz isso com maior propriedade, né, explorar os cantinhos, né, Viviane, que vem também da EMEI. A MF tem um pouco ainda de resistência nesse tipo de trabalho, né, com o corpo, com o movimento, porque como a própria Marta diz, né, ainda a gente pensa nessa coisa de enfileirar as crianças, de colocar um atrás do outro, como se esse aprisionamento aí dos corpos fosse algo que ajudasse no cognitivo, ao contrário, né, é algo que atrapalha. Quanto mais a criança se movimenta, quanto mais ela experimenta, melhor para a aprendizagem. Mas, infelizmente, isso não é uma prática de regra geral, né? Eu gostaria muito que, eu sempre tento falar com os coordenadores nas nossas reuniões, né, que levem para as escolas essa discussão. Nós tivemos uma live com um secretário, né, uma escuta ativa na segunda-feira, e que saiu esta fala, né? Então, assim, por que assim, como se é uma ideia de que a secretaria que pede para os professores colocarem as crianças uma atrás da outra, né, nesse modelo de cadeira, de enfileiramento. Isso não procede, né, porque cada escola tem autonomia. Se é uma coisa que a gente preserva aqui no município de São Paulo, é essa autonomia da escola, esse empoderamento dos territórios. É lógico que a gente tem uma política, a gente tem pressupostos que embasam, é lógico, né? Senão cada escola faria uma coisa completamente diferente. Mas o seu fazer, então, não existe nenhum lugar, né, no currículo que dizendo que as crianças têm que sentar uma atrás da outra. Ao contrário, o professor pode fazer essa gestão da sala de aula, fora da sala de aula, explorar os vários espaços, né? A gente sabe que ainda tem escolas que são muito pequenas, por exemplo, um Fernando Gracioso, que tem uma possibilidade muito pequena dentro de exploração, porque é uma escola que tem um espaço reduzido, mas assim mesmo, nesses espaços que a escola tem, eles têm possibilidade de explorar esses cantos que eles têm, eles fazem isso, né? Então, assim, a gente ainda tem muitos professores presos a essa ideia, né, de enfileiramento ou de uma questão mais, sei lá, mais conteudista até, né, desse processo de ensino-aprendizagem, e não explorando todo esse movimento corporal, explorando a arte, né, projetos belíssimos, tem escolas que fazem projetos belíssimos. A Escola do Eduardo é uma dessas escolas, né, o Carlos, o Espiridão, que os professores exploram lá, né, os jardins da escola, com tantas outras. Mas eu acho que por isso que é importante a gente fazer essas lives, né, Marta, esses encontros e discutindo mesmo com todo o grupo, dizendo, não, gente, é possível a gente fazer rodas de conversa, trabalhar com os grêmios, que Vivi tanto fala de grêmio, dar esse empoderamento para essas crianças, né, dar essa responsabilidade para eles, porque parece que a gente, né, tira essa responsabilidade de eles estarem junto com a gente também de decidindo espaços, né, de empoderamento. Então, assim, quando você traz toda essa reflexão e a gente traz pessoas como, né, o Eduardo, como a Lilian, né, Laís, que, né, trazendo essa oportunidade de, olha, na minha escola é possível, isso é bom, isso é importante, as crianças aprendem,
as crianças ficam mais tranquilas mesmo, né? Às vezes eu vejo alguém falar assim, mas se eu fizer isso, as crianças quase me matam. Pode matar no primeiro, no segundo dia, mas depois vira rotina, as crianças vão tendo mais tranquilidade, né? Tudo que se faz pela primeira vez ou nunca se faz, é lógico, as crianças ficam malucas, né? Mas depois não, né? Então, assim, e vale a pena, porque a gente sabe que isso é construção significativa de aprendizagem, né, Eduardo? Abrir as janelas dos nossos espaços, olhar o mundo de outra perspectiva, é possível, sim, né? Mesmo agora com todas essas nossas restrições. Acho que o que é importante, quando o Eduardo traz toda a preocupação, e a Laís também, a gente está o tempo todo pensando nas nossas crianças, o tempo todo, como é que a gente leva uma educação de qualidade. E as crianças estão muito atentas nessas nossas atitudes, nesses atos que a gente tem tomado durante a pandemia. Acredito que muitas escolas saíram ganhando muito de toda esta relação que está sendo construída com a comunidade, com as crianças, que eles estão se sentindo extremamente acolhidos por esses educadores, por esses profissionais, viu? Que assim, a gente só tem a agradecer por tanto esforço que tem sido realizado, né? E que a gente espera mesmo, de fato, né, Marta? A gente não aguenta mais. A gente gosta da live, mas a gente adora encontrar, né? A gente adora poder trocar ao vivo e a cores. Espero que o ano que vem a gente possa fazer isso, porque senão vai ser muito difícil. Aí haja psicologia para aguentar tanto confinamento, mas enfim, né? Acho que... Regina, posso completar um pouquinho o que você falou? Lógico. Eu percebi, assim, que as crianças, nesse retorno, eles voltaram meio apáticos, né? Eles parecem que estão engessados, né? A coordenação motora deles, assim, eu vi uma diferença gigantesca, assim, dos anos anteriores. E agora é urgente que nós façamos isso, né? É necessário, porque eles ficaram muito tempo assim, e a gente precisa devolver a vida, ou devolver o movimento, a alegria, porque são nesses momentos que a gente conhece a criança, né? Eu acho que quando a gente faz essa movimentação, a gente conhece muito mais o aluno. Eu tenho alunos assim que vêm contar histórias assim para mim, a história de vida deles, que alguns outros professores não conhecem, né? Porque a gente fica naquela coisa da sala de aula, certinha, carteira enfileirada, e você não conhece o aluno, você não conversa, você não olha nos olhos dele, você não sabe o que ele está passando. Hoje mesmo, durante o conselho de classe que nós estávamos fazendo, uma aluna, uma professora entrou faz pouco tempo e ela não conhecia a aluna, né? E a aluna ia ficar com nota vermelha com ela. Daí aquilo me doeu tanto que eu falei, gente, mas ela não merece. Não que a nota influencie alguma coisa, né? Mas aquilo eu senti que aquilo ia mexer com a autoestima dela. Já era uma criança que tem uma autoestima baixa, sabe? Aí fui lá, mandei uma mensagem no particular da professora, falei, olha, é uma situação muito triste da aluna. O pai não reconheceu, né? Ela, e ela tem um irmão que o pai reconheceu na mesma sala que ela. Então, ela convive com isso todos os dias, ela já tem uma autoestima muito baixa, já é muito difícil a situação que ela vive, ela passa muita necessidade enquanto o irmão tem de tudo, sabe? E são realidades do dia a dia que acontecem, né, infelizmente, na vida dos nossos alunos. E você vê que o problema dela vai além, ela tem que lutar com aquilo todo dia de ver o irmão com tudo e ela com nada, e passar por essa situação, e aí expliquei tudo para a professora, daí quando a gente conhece, a gente vê, quando a gente conhece esse aluno, a gente entende as dificuldades, a gente sabe que vai além, né, que ele está passando por outros problemas, e eu acho que isso faz toda a diferença, né, tanto na nossa formação, quanto professor, quanto na vida do aluno. Porque senão, sabe, Laís, fica uma ideia que é do sujeito que não merece, né? A culpa está nela e não tem culpa, né? Ela não tem essa culpa, não, e ela vai carregar isso se a gente não souber como lidar, né? E é difícil, porque é uma dor muito grande dela, e ela vivencia todos os dias essa dor ao vivo, a cores, na casa dela e na escola, né? Então não basta ser só na escola, na casa, então, né? O quanto que isso daí modifica também, lógico, né? O quanto que ela se sente empoderada ou não de aprender, porque aprender é empoderamento, né, Marta? Verdade. Então, assim, aquilo que eu... Porque é difícil aprender. Aprender não é fácil, é difícil. Tem a ver com a autoestima, né? Com a sua autoestima. Não é? E, com certeza, esse relato que a Laís está trazendo, é interessante, viu, Laís? Porque você traz esse relato, e eu tenho ouvido muito isso, do quanto as crianças estão voltando apáticas, né?
O Brasil, vocês sabem que o Brasil foi o país que permaneceu por mais tempo com as escolas fechadas, né, no mundo. De todos os países do mundo, ficaram 13 meses no Brasil de escolas fechadas, né. Houve um aumento de 50% de violência, de registros, de denúncias registradas, de 50% esse aumento de violência infantil. Isso dos que foram registrados, né? Fora os que não foram registrados, né? A questão do casamento infantil teve um aumento de quase 30% de casamento infantil para menores de 18 anos. Olha, tantos aspectos que aconteceram, tantos pontos que aconteceram com essa pandemia e que tem muito a ver com essa questão da minha autoestima, de como eu me sinto, né? Nossa, a gente é assim, né? Quando você acha que você não é capaz de aprender, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo para nós adultos, aprender um outro idioma, né? Quantas vezes você vê profissionais extremamente bem-sucedidos, você pega um médico extremamente bem-sucedido, aí você coloca ele para aprender um idioma que não seja a língua portuguesa, ele não aprende, porque ele não se acha capaz daquela aprendizagem, né? Estou trazendo um exemplo para nós, assim, né? Mas é bem isso, né? A gente tem que repensar muito seriamente. Porque a gente tem uma questão individual e uma questão coletiva, então ela tem isso que é do individual e tem também todo esse impacto da questão da pandemia. E não só isso, viu, Laís? Agora eu fico pensando, imagina, essa criança que está chegando hoje no primeiro ano, ou que vai chegar o ano que vem, que não teve convívio na EMEI, que não brincou, não pulou, não cantou, não recitou, não é? Imagina, ela vai chegar com mil problemas de questão motora. Quando a gente sabe, assim, por exemplo, a educação infantil, que você faz todo um trabalho de cantar, um trabalho com rima, que isso ajuda também, né, nessa questão da construção do vocabulário, trabalho com literatura, a criança vai chegar sem ter tudo, né, tem toda essa possibilidade. Então, a gente vai ter, fora toda essa questão aí ainda afetiva. Então, assim, se nós não pensarmos dentro dessa perspectiva que a gente está discutindo, né, desse entender esse sujeito, que não há cognitivo que sobreviva se o afetivo tiver complicado, né, assim, as coisas caminham juntas, né, o Valon fala isso com uma propriedade muito grande, e aí, assim, não vai acontecer, porque é um movimento muito difícil, e você não é a primeira que traz esse relato, viu, Laís, dessa questão das crianças, porque, assim, as crianças se acomodam, né, elas vão se formatando, né? Até por uma questão até a gente, por uma questão de sobrevivência, né, Marta? Eu não posso sair de casa, não posso pintar, não posso fazer, não posso... Aí você vai falar, bom, tá bom, então vai só por hoje, aí você fica formatada, né? Para tirar o formato de novo vai ser complicado. E é por isso que os educadores vão ter que estar muito atentos. Eu sei que também não é fácil, porque eu entendo que o professor também vivenciou perdas, o professor também tem as dores deles também, não é? Então, assim, como que é lidar com tudo isso? É o diálogo, por isso que do diálogo coletivo, por isso que as coisas precisam acontecer no coletivo, porque não dá para o professor vivenciar só as dores dele também no individual, como as crianças também. Então, por isso que o fortalecimento precisa ser muito no coletivo, né? Senão ninguém dá conta. A gente não vai dar conta. São muitas questões, né, Marta? Não, e com certeza, é por isso que eu trago aquela primeira ideia lá, né? Repensar o processo de ensino-aprendizagem dentro dessa perspectiva da educação integral. Então, o movimento, a afetividade, o meio social, né? Que está em um momento histórico, o meio que a gente está vivendo, o desenvolvimento... Trabalho com múltiplas linguagens. Exatamente, é por aí. É repensar o tempo todo o meu processo de ensino-aprendizagem. Porque, por exemplo, assim, às vezes eu vejo tanta dificuldade. Você fala assim, por que a gente não trabalha valores? Olha, sei lá, as crianças assistem filmes, as crianças debatem, as crianças têm uma profundidade tão grande no debate que, assim, elas como é que fala? Elas sempre nos surpreendem, porque, assim, leva um texto, traz uma história, né? A gente tem tantas histórias tão interessantes também, livros de literatura infantil, livro de literatura, problematiza, traz para o debate. Gente, a gente pode usar a literatura, vai para fora, vai no jardim, vai na quadra. O professor de educação física, por exemplo, que faz um trabalho belíssimo com a questão do corpo e do repertório, né? Traz a música,
Gente, isso, a música que o professor trabalhou lá na quadra, a professora traz em sala de aula. Vamos lá, olha, o professor Eduardo trabalhou com vocês essa música. Olha, então vamos lá, como é que será que escreve essa música? Vamos trabalhar de forma integral. Quem será que inventou essa música? Que lugar? Tem uma escola que ela fazia uma linha do tempo com as crianças. Eu achava fantástico. O MF Pinto Duarte. A professora de sala de leitura, ela fazia um trabalho, quando as crianças já chegavam na sala de aula, lá na sala de leitura, na sala, no espaço de leitura, ela tinha uma música, e ela dizia, hoje nós vamos ler uma história, sei lá, dos irmãos Grimm. Sabe onde eles viviam? Ela tinha uma linha do tempo na escola, lá na sala. Ela tinha um mapa para dizer de onde que eram, onde nasceram esses autores. Então, isso é contextualizar e trazer uma questão tão legal, e ela punha na sala, dizendo, se você quer saber sobre as aranhas, procure a prateleira tal que fala sobre as aranhas. Então, assim, veja que coisas legais que a gente pode trazer para melhorar esse espaço, né? Despertar essa curiosidade na criança, fazer um trabalho mais integral com todas as áreas de conhecimento, né? Então, assim, isso a gente só faz junto, porque sozinho a gente não dá conta. Porque eu sei que muitos professores têm acúmulo, você sai de uma sala, já vai correndo para outra, já vai correndo para outra escola. Então, ninguém, às vezes não dá conta de parar, né? Mas no coletivo isso precisa ser fortalecido, porque senão a gente vai continuar cada vez mais adoecido e as nossas crianças também. Patrícia, está com a câmera aberta. Patrícia, você quer falar? Eu vi uma mãozinha levantada também. Eu estou aqui ouvindo as experiências e lembrando do tempo de sala de aula e pensando nas crianças que estão voltando depois de tanto tempo em casa. E aí dá saudade, sabe? Eu penso assim na questão do corpo, das brincadeiras, dos jogos. E na IMEF, da onde eu venho, a gente tinha bastante espaço. E eu era daquelas que não gostava de ficar muito tempo em sala de aula, sabe? Então vai me dando assim uma saudade, enfim. E você fazia isso acontecer fora da sala de aula, não é, Patrícia? Com tranquilidade, não fazia? Fazia, porque assim, quando a gente tem isso, é com muita tranquilidade que as coisas dão certo. Mesmo em sala de aula, né? Proporcionar momentos diferentes, proporcionar atividades diferentes para grupos diferentes. Eu lembro que, assim, se alguém chegasse na minha sala, ia pensar, nossa, que bagunça, porque eu estava com um aluno do meu lado, tinha um grupo fazendo uma coisa, outro grupo fazendo outra coisa, e todo mundo de boa, sabe? Todo mundo trabalhando. E, enfim. Mas eu aposto e ganho que você conquistou esse espaço, não foi de uma hora para outra. Você fez isso com o diálogo com as crianças, você foi colocando junto com eles o seu roteiro de organizar esses espaços, essas experiências, né? Então, porque, assim, o que eu vejo muito, Patrícia, é que quando o professor diz, gente, olha lá, turminha, vamos fazer assim, olha, a gente organiza cá, tá? Assim, você já diz para as crianças e fala com as crianças por que você está fazendo aquilo? Então, as crianças entendem. Entendem que a professora vai estar aqui, o outro grupo vai estar desenvolvendo um trabalho ali. Eles sabem, né? Eles sabem que isso... Agora, não dá para dizer assim, porque uma vez eu lembro que uma professora dizia assim, deu tudo errado. Eu falei, professora, como é que você fez? Eu peguei, desci e fui para o parque. Eu falei, você nem falou o que você ia fazer lá. Antes de descer, você tem que dizer para as crianças, olha, a gente vai fazer isso... Né? Organizar as crianças, porque as crianças precisam de ter essa organização. Tem que ser responsável, né? Ele tem que participar do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, olha, nós vamos descer, porque a gente vai fazer essa atividade assim, assim, assado, vou precisar da colaboração desse jeito. Isso. Porque senão, imagina o que vai acontecer, a professora vai ficar gritando, né? Desde a hora que ela sai da sala até chegar lá embaixo, né? E as crianças vão sair correndo quanto é lado. Oi. Ô, Regina, eu não sei se é uma percepção pessoal, né? Mas eu tenho pensado um pouco que na escola os processos que estão fora dela, eles acabam sendo reproduzidos, né? Então, na periferia, as crianças brincaram e brincam ainda sem máscara, andando para cima e para baixo. Não existe pandemia.
Talvez o único lugar que exista a pandemia é dentro da escola, né? E que talvez a gente tenha que olhar um pouco mais sobre esses processos, né? De que a escola, ela é um lugar importante para essas aprendizagens sobre o período que vivemos, mas ela não pode se desconectar disso, né? Então, é comum as crianças saírem da escola e arrancar a máscara imediatamente, porque a máscara só faz sentido dentro da escola, né? Quando você trouxe a questão dos corpos, né? Eu penso muito nisso, dessa criança que não vivenciou a experiência da educação infantil, né? Essas limitações que ela traz, né? De contrapontos do mesmo bairro, porque nós trabalhamos no mesmo bairro, mas ela numa região de casas, né, conjugadas, e também a maior parte deles em apartamentos, né, na onde ela está e no lugar onde eu estou, uma diferença muito grande, né, de vivências de território. Nestes lugares diferentes, as crianças estão vivendo oportunidades diferentes, né? Então, eu sempre falo com os colegas assim, às vezes a gente espera muito da criança com relação às suas experiências da pandemia, né? Mas se a criança tivesse voz para contar, ela diria, isso só funciona aqui dentro, né? E o quanto você está desconectado daquilo que eu vivo na minha casa, no bairro, e o quanto a escola sofre, né? E fica sobre ela um papel de que, de repente, é desconectado totalmente da realidade onde ela está, né? O ano passado eu visitei muitas casas, eu olhava para essas casas e eu pensava, será que somos nós que estamos lutando um pouco contra a maré, né? Porque a maré, ela está muito diferente. No bairro onde eu estou, eu tenho a impressão de que só a gente está ali vivendo a pandemia, né? Uma bolha dentro do bairro que foi criada e que parece que a barreira coronavírus ela não chega ali na escola, né? E a máscara ela não é capaz de limitar todas as experiências que a criança vive nesse contexto, né? É um pouco das minhas preocupações, né? E fico também preocupado o quanto a gente vai dando sequências nisso e não conectando isso com a realidade local, né? A gente vai vivendo como se isso, como se fosse usar máscara fosse algo que resolvesse as questões, como se o distanciamento fosse resolver as questões, só isso dentro da escola, né? O quanto a gente se desconecta disso, né? Talvez seja O Eduardo, quando você traz essa fala, nossa, que rica essa também, a sua pontuação, mas aí me fez lembrar a Thelma Vinha, e o Ives de Latale também, quando ele vai falando da questão do certo, do errado, ou daquilo que, a questão do valor, né? A Thelma Vinha traz muito essa fala, dizendo assim, na escola a criança não joga o lixo porque é errado, mas ela sai da escola, joga o lixo, faz, né? Porque ela diz, aqui eu posso fazer porque ninguém vai me repreender. E ela diz, isso mostra que a criança não aprendeu este valor, que seria cuidar da natureza, né? Porque não é isso que na escola, a gente não tem que fazer, só na escola que eu vou fazer as coisas certas e fora da escola, porque não é, a gente quer como valor, então eu não estrago, não jogo lixo, porque eu não quero estragar a natureza. E quando você traz, acho que essa fala, olha como é um assunto que é importante de discutir com as crianças. Por que será que isso acontece? Por que fora da escola as pessoas não estão usando máscara? Por que fora da escola não tem distanciamento? O que vocês acham? O que acontece? Por que isso acontece? Acho que é uma pauta legal de discutir com as crianças. Elas vão trazer elementos que eu acho que são legais de serem pontuados. Porque, Eduardo, acho que isso corrobora até para a gente pensar qual é o papel da ciência que se ensina na escola, qual é o papel do conhecimento que se ensina na escola. Porque, assim, o que me faz pensar em várias possibilidades. Ou a minha mãe não tem dinheiro para comprar máscara. Meu pai falou que isso é invenção, né? Olha, meu pai já faleceu, mas eu lembro meu pai dizendo assim, que uma vez ele chegou indignado em casa, dizendo assim, sabe, minha filha, que eu ouvi que o cara lá no ônibus disse que usar camisinha, que essa coisa de AIDS é tudo invenção de dono de camisinha para vender camisinha.
Então, assim, né, a gente ainda ouve muitas questões. O que será que tem por trás desse não uso da máscara? Será que era uma questão... porque Mas, um governo que a gente tem hoje, que fala que não precisa usar, não é? Então, qual é o peso da mídia, por exemplo, para essas famílias? Qual é o peso do negacionismo? Mas eu acho que está ainda para além disso, né? Eu ainda consigo ler que não é o negacionismo, que talvez não seja a falta da máscara, que talvez seja que a pandemia atingiu essas pessoas de forma diferente do que nos atingiu. E que as crianças são fruto dessas experiências, né? Por mais que a escola lute para trazer a ciência e as discussões nesses espaços, a esses espaços foram negados os direitos de viver a pandemia como nós vivemos, por exemplo. Então, talvez esteja para além do negacionismo, talvez esteja um pouco para além da questão do não acesso ao álcool, ao não acesso à máscara. Sabe, talvez eu pense que a gente ainda caminhe numa direção talvez contrária das experiências que os territórios vivem, né? E o quanto isso é importante ser discutido na escola. Eu acho que o que você Sim, traz mas aí é dando voz para as crianças e desses pequenininhos para entender, porque acho que se a gente conseguir, no mínimo, Eduardo, entender um pouquinho desta relação, é um bom caminho para nós entendermos de fato como a gente estabelece um diálogo entre as famílias, não acha, Marta? Como é que a gente cria esses vínculos maiores entre a família? Porque, de repente, isso está dizendo que existe uma barreira muito grande e que existem questões que nós nem sabemos, né? Que podem impedir esse diálogo mais próximo, que possa impedir esse trabalho mais efetivo entre comunidade e escola, porque se existe essa bolha, o que podemos fazer para quebrar essa bolha? E por que essa bolha existe? O que impede que esses caminhos sejam melhores trilhados? Até porque, assim, seria uma forma de a gente entender a educação como maiores possibilidades, porque a educação sempre vai ser maiores possibilidades, mas possibilidades vezes que a gente faça mais parcerias, porque também senão a gente também acha que a gente rima contra a maré, né, Eduardo? Acho que é legal, viu, estudar um tema de mestrado até de doutorado. Quer dizer, o que é que essas crianças vivem que a gente não consegue ainda entender? Por que isto? Né? Quando você traz que é para além disso, é para além de todo o acesso. Então, o que tem por trás? Porque uma coisa muito forte que logo no início, lá em 2020, o ano passado, o que eu percebi que as comunidades que têm alguns líderes que se articulam melhor foram as comunidades que mais se preservaram a questão da vida, né? Que acabaram fazendo movimentos mais assim de acolhimento, movimentos mais de integração. E outras tantas comunidades não, que talvez estão à mercê de alguns, sei lá, de estranhamentos entre, né, facções, sei lá o que posso dizer. Eu acho que é um bom caminho da gente, de repente, descobrir outros caminhos de possibilidades dentro da escola. Você não acha, Marta? Não, e eu fico pensando também parece que são duas realidades. O Eduardo trouxe uma reflexão muito importante, assim, né? Porque a criança, olha aí, né? Então, assim, eu uso máscara dentro da escola, porque realmente nas periferias a gente percebe que as pessoas não estão com máscara, né? E nós aqui, todos nós somos felizardos nessa pandemia, né? Assim, tivemos uma situação onde pudemos ficar em casa trabalhando, né? Temos condições melhores de ter uma casa que nos acomode melhor, diferente daquelas famílias que vivem num cômodo onde são 6, 7 pessoas, né? Que estão ali, que não têm condições. Então, tudo isso, assim, como foi viver nessa pandemia, eu acho que essa pandemia trouxe essa discrepância social muito grande, esses são dados que a gente tem trazido, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe o quanto a escola está longe de entender isso. Então, acho que isso que você... de entender não de entender, mas de trazer essas discussões e essa realidade para dentro da sala, para dentro da escola. Né? Então, aí entra o trabalho mesmo importantíssimo dessa parceria de escola-comunidade. Né? Por que a máscara só dentro desse território e eu saio da escola, a primeira coisa que eu tiro é a máscara, porque no meu bairro ninguém usa máscara. Né? Na rua, ninguém, nesse contexto que a criança vive.
muito interessante. Senão a gente fica parecendo que nós somos os ETs, né, da vida, né? Exatamente. E um pouco também essa falta de informação, né, de entender, um pouco da falta de compreender a ciência, né, um pouco da ignorância mesmo das pessoas. Né? É o fake que tem mais força, né? A Thaís está com a mão levantada. Fala, Thaís! Oi, boa tarde, boa tarde. Então, eu estou aqui agoniada, né? Que eu venho acompanhando as falas aí, todas ao longo dos vários encontros e os ensinamentos aí da Marta, que ela é provocativa mesmo, especialmente para mim. E quando ela fala dessa questão do espaço, e depois o Eduardo traz a questão do social tão forte, né? Então, do espaço, eu fico pensando, né, que a gente traz um paradigma, né, que nós mesmas e mesmos vivenciamos ao longo do nosso processo de aprendizagem, né? E por que desse paradigma, né? Onde está a origem disso? Qual é essa escola que põe todo mundo enfileirado, que põe todo mundo que levanta quando chega alguém, que põe lá o professor como o sumo sacerdote do saber e a quem se dirigir, né? Se a gente pensar na França, acho que até hoje você só pode tratar o professor pelo pronome pessoal, que corresponderia ao nosso mais respeitoso senhor e senhora, né? É o vous. Então, mesmo com todo o contexto, vamos dizer, libertário da França, né? Então, onde está essa escola? Da onde vem isso? Vem de um período que é para a gente formar que aluno? Que educação é essa? É para formar o operário, é para enquadrar o cidadão na sociedade e ele não vai erguer a cabeça às hierarquias. Ele vai ficar sentado quietinho e ouvindo a campainha da fábrica para a hora de ir comer, a hora de ir embora, a hora de acordar. Quer dizer, é isso que está um pouco por trás desse educar, né, formatado, encaixotado e tudo isso que a gente viveu e sem querer, né, porque a gente não para pensar um pouco o que nos impregnou dessa forma, né? Mesmo tendo as maiores ideias, às vezes, e formação, e cursos, sem querer a gente acaba reproduzindo esse modelo, mesmo sem ter essa intenção, né? E aí, acho que por trás disso tudo, dessa questão do espaço, do integrador, vem isso. Que aluno eu quero formar? Não que eu tenha tal poder, mas que possibilidades eu quero abrir com esse integrador? Eu quero um menino, uma menina que possam ter N possibilidades. Ele pode ser artista, ele pode ser grafiteiro, ele pode ser marceneiro, ele pode ser operário, ele pode ser da área de TI, ele pode, porque hoje tem N outras profissões surgindo e áreas de atuação, mas eu tenho que abrir canais para essa sensibilidade, para esse universo mental poder acontecer nesse outro mundo. Nós estamos vivendo um outro mundo, né? O mundo pós-pandemia, o mundo que eu fico conectado por esse meio virtual e eu não posso ficar perto da minha colega, né? Então, esse desafio do social que se põe, que o Eduardo traz, é muito sério, né? Quer dizer, é sério o tempo todo, mas agora fica gritando para a gente. Que sociedade é essa que eu estou vivendo hoje no Brasil, que está acontecendo no meu bairro, na região da minha escola, que é diferente da outra região, se aqui a gente tivesse entre as várias DREs, né? O que é Parelheiros, o que é aqui a Jaguara, enfim. O que é a Sumaré, esse... né? A Pompeia. Isso. Então, que mundo social é esse que vem e contrasta, que vem e me diz que a escola é outro mundo? A escola é outro mundo, mas tem que abrir as suas portas para o mundo, não é?
Tem que entrar um pouco e a gente fazer um mexido lá dentro, que é muito difícil. A gente sabe que é muito difícil, mas esse é o nosso sonho de educador, né? Quando a gente decide ser professor. Acho que é um pouco isso, e esses sentimentos, né? Quando a gente entra para esse tempo da máquina, do operário, da indústria, das grandes cidades, que a gente deixa o tempo da natureza, a gente deixa de ser o homem natural e a gente vive o tempo da fábrica, né? Num sentido bem genérico. Hoje a gente vive o tempo de um relógio, né? Que está nos subjugando num espaço de confinamento por causa de uma doença, cuja ciência que tanto louvamos, que o homem trocou Deus pela ciência, e a gente louvou tanto a ciência, a nossa nova deusa, não tá fazendo muito milagre, né? Bom, era isso. Obrigada, viu? Que lindo, Thaís, suas reflexões foram lindas. Então, agora, como é duro, né, Thaís, você traz essa fala sua, né, desse tempo, essa educação que foi pensada com esse propósito. Só que, e aí, assim, não é porque hoje a gente pensa a educação de uma outra perspectiva, porque, assim, se a gente vai citar, por exemplo, a questão do currículo da cidade, que Marta também conhece o currículo. Primeira coisa que o currículo traz qual é a ideia de que infância que eu estou falando, qual é a ideia de currículo, qual é a concepção que eu tenho de aprendizagem, né? Então, assim, todas essas concepções que são trazidas no currículo, em todos os componentes, em todas as áreas, é desse sujeito que é potente, desse sujeito que tem voz, que deve ser ouvido, esse sujeito que pode participar, esse sujeito que tem condições, esse sujeito que está no mundo, né? E que precisa fazer. A gente então lembra de Freire, né? O sujeito faz a leitura da palavra precede, a leitura de mundo precede a leitura da palavra, mas eu até complemento, acho que se Freire fosse vivo hoje, ele concordaria comigo, porque tão generoso na fala sempre dele. Eu digo assim, quanto melhor eu fizer essa leitura de mundo, melhor eu qualifico esse mundo, né? Então, assim, porque senão fica, né? Acabo sendo quase que um joguete dessa história, e não é, porque cada um tem a sua história, cada um faz a sua história. E, assim, isso que o Eduardo trouxe, que você traz, né, e Marta o tempo todo, mas isso que o Eduardo trouxe é muito importante de a gente pensar, né? Acho que Marta também vai levar isso como uma minhoca na cabeça. Ó, Marta, você quis provocar, e nós também vamos provocar aí pelo Eduardo. Perfeito. Não, mas isso, né, que bolha é essa que a escola está inserida, que ela não consegue fazer se abrir aí, né? Porque, assim, eu tenho muito medo, viu, Thaís, às vezes, e acho que Marta também concorda comigo, que a gente fala muito, assim, que as escolas têm essa possibilidade de trabalhar com seus territórios, olhar para os seus territórios, né? Mas a gente também não pode esquecer do papel importante da escola, que é trabalhar com os conhecimentos historicamente acumulados e construídos. Então, assim, não é ficar no laissez-faire, no oba-oba, porque quando um professor, acho que a Thaís, não foi a Laís, agora eu esqueci, a Patrícia fala, né, que ela levava as crianças para outros espaços e fazia de outras formas, ela tinha muito claro qual era o objetivo, né? Na época a gente nem falava em objeto de conhecimento, mas o que ela estava fazendo com as crianças naquele espaço. Então, quando uma professora sai para um pátio, quando uma professora sai para fazer uma aula diferenciada, ela tem muita clareza de quais são os objetivos que ela está fazendo com aquele tipo de dinâmica. Ela não sai, vamos para o pátio, vamos fazer isso aqui, né? Ela não sai nessa ideia de uba-uba. Ela sabe muito bem qual é, ela tem uma intencionalidade de ocupar esses espaços, né, Marta? Daquilo que ela propõe, dos diálogos que ela vai provocar, porque precisa de um educador muito atento, muito responsável daquilo que ele está fazendo com o seu fazer. Trabalhar com uma educação integral significa estar muito atento às nossas crianças, ao tempo todo o conhecimento que eu quero estar trabalhando, com os objetivos que eu tenho e que eu quero que todas as crianças ali participem. Então, assim, isso dá muito trabalho, né, Marta? Isso exige do educador uma atenção muito grande, né? Então, assim, e é possível. Eu sei que mudar é difícil, né? O professor que tem uma prática mais tradicional é muito difícil mudar,
mas é possível. E ele só é possível também, mas que pode ser, né, talvez menos doloroso para esse profissional, se ele conversar, se ele tiver diálogo com as crianças, se ele se sentir seguro com os coordenadores que ele tem. Por isso fortalecer o coletivo, porque eu já tive relatos, viu, Marta, infelizmente, de professores que trabalham com essa dinâmica diferenciada e que aí vem lá alguém na porta e diz assim, olha, o professor lá falou que você está atrapalhando a aula dele, que está fazendo bagunça na sua sala. Né? Então, aí aqui que a professora faz, ela acaba, né, voltando aí o tradicional, porque não quer incomodar o colega, ou o colega passa, fica olhando, né, de uma maneira meio torta, dizendo assim, você só quer brincar, né, como se aquele modelo de silêncio fosse o da aprendizagem. Então, por isso, né, dessa de novo, a importância do coletivo, de discutir com o coletivo, de o coletivo se fortalecer. Pode ser que demore 1, 2 semanas, né, que as coisas... Mas depois funciona, porque a gente sabe que funciona. A criança gosta de trabalhar dessa forma, né? E para nós, educadores, é muito importante. Nossa, Marta, falei demais. Agora vamos lá, Marta. Eu estou trazendo essa charge aqui do Cuidado Escola, que acho que vocês conhecem, o material da década de 80, porque é bem exata eu acho essa charge deles perfeita. Né? A escola está nessa redoma de vidro mesmo. Né? Esse é um material que foi construído na década de 80 pela equipe do Paulo Freire e mostra exatamente o que nós estamos falando, né? Nós estamos nessa redoma de vidro ainda, né? Em termos da cidade no entorno e a escola nesse mundo fechado e protegido, né? Olha que absurdo que a gente está falando, né? Bom, acho que a Thaís quer falar, né? E acho que depois a gente já está aqui. Não sei se a Vicky vai querer eu aperto os botõezinhos errados aqui. Não, eu só queria trazer, né, que não é ser totalmente ortodoxo com uma posição ou outra, né? Por acaso eu tive uma experiência de conhecer por puro acaso, sem saber, isso há alguns anos, a escola lá, o Campos Sales, que fica dentro da comunidade de Heliópolis, né? E tem toda uma história. E eu entrei, por acaso, naquela escola e vi, depois que conhecendo tudo o que aconteceu, da derrubada das paredes, né? Com o apoio da comunidade, da busca ativa, né? De porta em porta dos alunos evadidos. E qual não foi a minha surpresa quando eu vi que haviam essas salas nesse modelito antigo lá, carteira atrás da carteira e o lugar lá do professor. E as salas das paredes derrubadas com as mesinhas redondas lá para os grupinhos. Aí me foi explicado, né, que há um momento, sim, vamos dizer entre aspas, da nossa aula teórica, né, que o professor vai trabalhar o conteúdo de alguma maneira, todo mundo sentadinho lá, vai ter uma conversa que vai rolar nesse patamar. E depois disso é que vão ter aquelas outros momentos em que o professor tem que ser polivalente, na verdade, né? E na época eu lembro que o... Fechou seu som, Thaís? Na época... Quer fechar. Todos os professores choram para estar aqui na escola. Ou choram para ficar, ou choram para ir embora. Porque ou você abraça, né, que tudo era decidido coletivamente, né? Teve uma briguinha ali, aconteceu um incidente, ou vamos fazer tal coisa, enfim. Né, eu não tive a oportunidade de vivenciar essas situações, mas elas estavam estampadas na escola. Cada sala de aula, inclusive, que tinha a turma do noturno, tinha pregado, era o trabalho do início de ano, de semestre, por que eu estou na escola? O que eu espero? O que eu quero? O que a escola pode me trazer? Enfim, as discussões iam por aí e o que ficava de cada grupo era fixado lá para a gente se lembrar sempre, né? Sejam os estudantes... Carta de intenções. Isso, né? Então, quer dizer, tudo é possível, né? É difícil, mas também, se não for trabalho coletivo, não rola, não rola. Não rola porque ninguém tem força e porque a gente faz parte do coletivo, né? Na sociedade, no mundo,
andorinha só não faz verão, né? Então, Não, os antigos já essa diziam, foi né, Thaís? muito surpreendente. Então, assim, estou contando isso para talvez os colegas ouvindo, né, para saberem, assim, até que uma escola que, na prática, foi de vanguarda, é de vanguarda, vamos dizer assim, adota pontualmente, tudo tem o seu lado bom, né, que pode ser adequado aí para o que a gente quer fazer. Obrigada. Verdade. E que tem a ver justamente com o que a gente falou lá atrás, que é a intencionalidade, né? Esse território, quando a gente fala, não é um território geográfico, né? Ele vai muito além disso. A gente bateu aqui mais de 2 horas na nossa conversa, que foi muito boa, muito reflexiva, mas a gente precisa ir encerrando. Eu queria agradecer muito a participação de todos. Nós gravamos, vamos disponibilizar este vídeo já na circular de sexta-feira, e eu queria finalizar com uma frase. Era uma vez uma cidade que possuía uma comunidade, que possuía uma escola, mas os muros dessa escola eram fechados a essa comunidade. De repente, caíram-se os muros e não se sabia mais onde terminava a escola, onde começava a comunidade, e a cidade passou a ser uma grande aventura do conhecimento. Que a gente possa buscar essa aventura juntos, né? A ideia de reflexão é essa. E aí a gente deixa o convite, amanhã, às 16 horas, a gente vai ter uma conversa com 2 experiências muito interessantes. A gente vai falar de educação integral, práticas restaurativas, movimento e qualidade de vida. Então, a gente vai conhecer também o que vai além aí da educação física, que também não é só jogo, mas que é movimento, é relaxamento. Então, a gente vai conhecer a experiência de uma analista de um CEL, a experiência de um professor que hoje está aqui na DICEL, mas que teve experiência com atividades radicais, para a gente poder aprofundar aí nessas questões do movimento. E mais para frente a gente vai conhecer a experiência das artes, da música, da cultura indígena, que a ideia é a gente, cada encontro, aprofundar uma temática. Eu queria agradecer a todos, tá? E vamos encerrando. Muito obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer dizer que eu acho que se tem gestores aqui, né, Vivi e Regina, que essa conversa a gente pode fazer também com os professores das escolas de vocês, né, e também vocês trazendo mais pontuações do que, assim, mais especificamente o que vocês gostariam que fosse aprofundado. Eu acho que isso é importante também, né, estender esse nosso trabalho também para a realidade de cada escola, para a demanda de cada escola, tá bom? Esse é o primeiro encontro, faremos outros. Obrigada. Também quero agradecer a oportunidade de ter ouvido Marta mais uma vez, Vivi, Eduardo, todos que participaram, Thaís, Lucas, né? Todos que estão aqui participando, que a gente possa aí construir, de fato, quebrar esses muros, né, Vivi? Tão bonitos, né? Eu fico pensando que a escola é um lugar que propicia esse acolhimento, que é um lugar que propicia essa escutativa, que a gente possa saber usar esses espaços aí, né, para acolher e ouvir os nossos adolescentes, as nossas crianças e construir essa educação que a gente tanto espera, né? Obrigada, Marta, obrigada a todos mais uma vez, tá?